Com R$ 800 na conta, o senhor devia agradecer por não ser expulso. A frase reverberou no salão do banco, cortante como um canivete. João Mendes, parado ali no centro, era uma ilha entre os olhares curiosos. Camisa despida de ostentação, calça jeans desbotada, botas imundas, o contraste gritante com o ambiente requintado. Risos se espalhavam pela sala, um murmúrio entusiástico de quem adora um espetáculo. O gerente, um sujeito de terno impecável e sorriso presunçoso, erguia um papel como um troféu. O senhor queria atendimento VIP com esse saldo ridículo? O escárnio na voz dele era palpável. Um veneno que tinha se tornado rotina para muitos que se recusavam a olhar além da superfície. João, apenas, baixou os olhos e analisou a folha em suas mãos. Frases surgiam na mente, mas ele apenas levantou o olhar, em um movimento tranquilo, quase medido. Tem certeza que leu o número certo? Sorriso de escárnio. Tenho absoluta certeza. Mas o gerente ignorava um pequeno detalhe que logo se tornaria um erro monumental. Ele não sabia que o homem simples podia esconder um jogador de xadrez por trás da imagem do fazendeiro. E a peça do tabuleiro estava prestes a ser movida de maneira audaciosa. João Mendes não ligou para a opressão que o cercava. Era só um dia comum, uma visita ao banco para revisar um investimento que, por acaso, havia se valorizado ao longo dos anos. Nessas regiões interioranas, a exibição pública de riqueza não importava. Botas sujas e mãos calejadas eram medalhas de honra. Mas para o gerente, cliente sem trajes de gala era uma ausência de status. Pode projetar minha conta no telão da agência? Uma pergunta simples, mas carregada de tensão. O gerente riu, sem vislumbrar a tempestade que se formava na calça de seu orgulho. Claro, um ato de desprezo disfarçado de cortesia. Ele estava prestes a rir da ignorância daquele intruso com um clique. A tela acendeu, exibindo um fundo azul corporativo. Num instante, toda a atenção se virou para a tela. O gerente, guiado pelo impulso da vaidade, digitou o nome de João. A página começou a carregar, e todos estavam prestes a testemunhar o que o arrogante não esperava. Quando os números apareceram naquela tela projetada, a atmosfera pesada do banco se transformou. Saldo total, R$ 8.000. Silêncio absoluto. Não era apenas um choque, era uma implosão. O riso esmoreceu. Clientes rubros como tomates, alguns se levantaram em incredulidade. O gerente que um minuto antes dizia que João deveria agradecer por estar ali, agora observava sua realidade desmoronar. O celular dele, um mero dispositivo, capturava cada milésimo da catástrofe. João não precisou gritar. Ele apenas olhou, a calma contrastando com o nervosismo crescente dos outros. Parece que o senhor esqueceu alguns zeros. Um jogo de xadrez estava em andamento e quem realmente percebeu o movimento da última peça foi a plateia. A gravação estava viva. Uma nova narrativa se formava. No fundo, algo que poderia mudar a vida de um homem distante e a carreira de outro que julgara o próximo. A internet, a arena moderna onde tudo era amplificado, rapidamente tomou conhecimento do que acontecera dentro daquele banco premium. O clamor digital espalhou-se como fogo em palha seca. 8 milhões não eram meros números, eram uma história, uma lição moral embutida entre cifras, desnudando a arrogância enraizada nas instituições, um retrato em movimento dos preconceitos que se ocultavam sob ternos caros. A demissão foi rápida. O gerente tornou-se sinônimo de descaso corporativo, um exemplo a ser evitado. João Mendes retornou à fazenda como sempre. Botas que carregavam barro seco, uma vida simples que não mudaria. Quando um repórter perguntou a ele o que achava da repercussão da cena viral, respondeu com palavras que ecoariam tanto quanto o vídeo. Terra suja, Botas, mas o que suja o caráter de alguém é o preconceito. E isso, nenhum dinheiro do mundo consegue limpar. Nesse instante, João transcendeu a imagem do fazendeiro. Tornou-se ícone do que muitos ignoram. O poder da empatia.
Ele sorriu diante da câmera, sabendo que havia vencido. Não apenas uma batalha, mas uma série de combates invisíveis. E no fim, a vitória era mais doce do que qualquer quantia bancária. O salão do banco permaneceu imerso em um silêncio tenso. O sorriso sarcástico do gerente se desfez como açúcar em água, enquanto João observava as reações em cadeia. Os rostos, antes divertidos, agora eram uma mistura de incredulidade e curiosidade. Não faltava indignação nos murmúrios abafados. Os olhares de desdém que ele recebera um instante antes estavam agora colados em sua figura, como se o simples movimento de suas botas sujas fosse um desafio à lógica do que era ser rico. O gerente de pé, enquanto o sangue lhe subia ao rosto, tentava recuperar a composure, mas era tarde demais. Os dados na tela não mentiam. A figura de João, sagaz e tranquila, se erguia como um farol em meio à tempestade de egos. Ele era o rei sem coroa e o gerente um cavalo de pau sem trono. Visivelmente desconfortável, o gerente tentou mudar o foco da situação, fazendo uma piada insípida sobre saldos inesperados, mas a tentativa caiu flat, como um balão murchando. Ninguém riu. João, ainda em pé, respirou. A atmosfera pesava sobre seus ombros. Ele sentia a presença da multidão, mas o silêncio reverberava dentro dele. Sentiu que as botas de barro, marcadas pela lida, ali representavam mais do que uma escolha estilística. Eram um símbolo de quem ele realmente era. E ali, em meio a todo aquele glamour pré-fabricado, tinha alguém que estava prestes a se entregar ao desprezo e ao preconceito. E isso era algo que nenhum dos presentes entendia. O ataque viral do vídeo, que logo varreria as redes sociais, já começava a tomar forma. Os repórteres, fãs de casos de humilhação pública e da feroz luta dos despojados contra o establishment, se preparavam para escrever milhares de palavras. Um verdadeiro banquete para os clickbaits que adoravam histórias de reviravoltas. Mas para João, aquilo não passava de um reflexo de sua própria vida, sempre isolada, equilibrando-se entre o orgulho e a necessidade de ser visto por quem realmente importava. Ele não queria ser um meme, um rebatedor de trocadilhos. Queria enfatizar que, para se medir o valor de um homem, era preciso olhar além dos zeros na conta. Um jovem próximo ao painel ainda sacava o celular, filmando cada movimento. As luzes do salão piscavam e João decidiu, em um impulso, fazer um movimento audacioso. Ele se virou para o público, não para o gerente. Era ali que estava a verdadeira audiência. "Vocês acreditam que o tamanho da conta define quem somos?" questionou com a voz calma e firme. As palavras reverberaram como um eco por entre colunas de mármore, incomodando quem estava acomodado em suas poltronas elegantes. "Somos mais do que números, isso é apenas um detalhe." Enquanto ele falava, as reações se intensificavam, tanto nas expressões de quem o escutava, que pareciam grudadas na captura da cena, quanto nas câmeras que capturavam tudo em tempo real. Algumas pessoas começaram a aplaudir, enquanto outras trocavam olhares nervosos, se sentindo parte de algo maior, uma revolução nas pequenas coisas. João não se intimidou. O brilho dos olhos dele não era de raiva, mas de uma calma resoluta. Naquele instante, ele não era apenas um fazendeiro. Ele se tornara um símbolo de resiliência. O gerente, tentando se recuperar, já se via dançando em um campo minado. Suas tentativas de desviar o foco se tornavam apenas palha para a fogueira que ardia. João havia mudado as regras do jogo. A fila de pessoas inchando atrás dele significava que havia muita gente disposta a desmantelar a miragem de uma autoridade baseada apenas no status e na aparência. E quem era o gerente agora, senão um ego ferido no seu próprio espetáculo de presunção? O silêncio que antes o protegia se transformava em um grito ensurdecedor, enquanto ele se tornava a piada da própria cena que havia tentado comandar. A tensão no ar crescia. O público que antes rira, agora parecia um mar de rostos perplexos, prontos para qualquer ação.
Um poderia pensar que a luta estava apenas começando, mas João, em sua firmeza, observava. Ele era a tempestade que prevaleceria, e seu legado a partir do jarro estourado da ridicularização não era apenas uma questão monetária, era poético, era sobre uma vida que se reconfigurava em pleno século XXI contra tudo o que era superficial. Isso ressoava, muito mais que qualquer cifra. O salão respirava uma incerteza palpável. O silêncio que se seguiu ao anúncio do saldo verdadeiro era quase opressivo, como se cada um dos presentes estivesse diante de um espelho que refletisse suas próprias fragilidades. Os olhares variavam de incredulidade a choque. A câmera do homem no fundo capturava não apenas a cena, mas também a essência da humilhação que pairava no ar. João Mendes, porém, mantinha-se como um farol em meio ao caos. A figura resoluta que desafiava as expectativas. Ele não era aquele que se encolhia. Enquanto muitos murmuravam, incapazes de processar o que acabaram de testemunhar, o gerente entreabriu os lábios, buscando palavras que não viriam. O riso prepotente que antes adornava seu rosto, agora se transformara em uma máscara de pânico. A mão que antes segurava o extrato de forma triunfante, agora tremia, e ninguém se atrevia a romper o silêncio ao redor. Cada segundo que passava parecia acelerar um relógio invisível, um contador regressivo para a queda daquela arrogância. Os olhares se voltaram de maneira assertiva para João. Ele caminhou até a tela, cada passo soando firme, com um leve estalar nas botas de barro. Um som que ecoava o contraste de sua humildade em confronto com o ambiente opulento ao redor. João estava ciente do espetáculo que se desenrolava, mas também da retórica insensata que o havia colocado naquela posição. No fundo, sabia que sua presença ali era muito mais que simples sorte. Era um grito contra o elitismo que permeava não só aquele banco, mas o próprio tecido da sociedade. O gerente finalmente se recuperou, tentando recuperar alguma dignidade. "Isso é um erro", ele gaguejou, a voz falhando entre a tentativa de explicar e a certeza do que vira. João o interrompeu com um gesto de desprezo. "Erros existem nos números. No entanto, o verdadeiro erro é acreditar que a aparência valida a respeitabilidade." A cada palavra, seus olhos cintilavam com uma luz que antes fora apagada, como se a verdade o revigorasse. Ele não estava apenas defendendo sua dignidade, estava desafiando um sistema viciado. Os celulares pipocavam ao redor, como se pequenos raios de laser tentassem iluminar a verdade escondida sob camadas de falsidade. João sabia que aquela cena se tornaria viral, mas não por causa do dinheiro em sua conta, e sim pela mensagem que ela carregava. Arrogância e humanidade colidindo em um espaço onde os valores estavam invertidos. Assim como David contra Golias, João se posicionava como um símbolo anárquico, um agente de mudança em uma economia de superficialidades. Sua vida provinciana, marcada por lida na terra e humildade, se contrapunha brilhantemente à grandiosidade dos homens que jogavam cifras como se fossem a única moeda válida. Finalmente o silêncio se desfez. Sussurros começaram a fluir. A incredulidade se transformou em sabedoria coletiva, onde cada pessoa que ali estava teve que rever suas próprias concepções de valor e riqueza. O gerente, agora transcendido de sua superioridade, mirava os rostos ao seu redor em busca de apoio, mas encontrou apenas um mar de olhos que o exigiam accountability. A hipocrisia social exposta fazia o ambiente pulsar de forma quase elétrica. A última lâmpada do escritório piscou suavemente, refletindo a tensão pairando no ar. João respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira envernizada, misturado com o aroma do café empoçado que havia permeado o local durante as horas de espera. Ele compreendeu que o momento não se tratava apenas de corajosas viradas em meio ao ridículo. Era um convite à reflexão, um chamado à ação. A impressão que ficou em cada um dos presentes era que a verdade do homem simples e seu saldo não eram apenas números, mas sim uma crítica de um sistema que ignorava o que realmente importava.
caráter. Enquanto o gerente se afastava, o ambiente transformou-se em um campo de batalha entre a imagem que tinham de si mesmos e a realidade que não podiam ignorar. O videoclipe, que estava prestes a se tornar um fenômeno, ressoaria ainda mais, vaiando o egoísmo e a hipocrisia que tanta gente respirava nas instituições. O eco da verdade cravada nas telas de smartphones começava a tomar forma, e João sabia que a batalha estava apenas começando. No fundo, cada risada, cada súplica de ajuda na tela era a reafirmação de que, mais do que milhões na conta, sempre haverá espaço para a verdadeira riqueza. Assim que o saldo colossal iluminou a tela, uma onda de incredulidade varreu a agência. Halos de luz refletiam na ansiedade dos rostos. O gerente, aquele que havia menosprezado João, agora era um náufrago em seu próprio mar de vaidade. E o silêncio, ele se tornava uma pressão insuportável, como um fôlego que se prende na garganta. O celular continuava a registrar a cena, capturando a humilhação em alta definição, como um documentário de uma tragédia anunciada. João, com seu olhar sereno, ergueu uma sobrancelha. Ou seria uma expressão de desafio? Parece que o senhor esqueceu alguns zeros. As palavras saíram simples, mas carregadas de uma determinação quase imutável. O lapso do gerente, desenhado na tela, era um testemunho do poder do preconceito, uma lição amarga revestida de ironia. Quem diria que o verdadeiro saldo estava escondido sob camadas de arrogância? Os murmúrios começaram a subir. Alguns clientes trocaram olhares perplexos, outros riram nervosamente, ainda sem saber se a cena era uma piada ou uma catástrofe. Um grupo próximo parecia dividido entre a necessidade de se afastar ou de se aproximar do epicentro daquele momento. O que significava ter tantos zeros e, ao mesmo tempo, ser tratado como um ninguém? O ar frio do ar-condicionado, antes confortante, se tornara sufocante. As perguntas faltavam nas bocas de quem assistia. Como pôde o gerente errar de forma tão grotesca? Lançou-se um olhar furtivo de reprovação em sua direção. Sua postura, antes altiva, agora era de um animal acuado. A humilhação pública expunha as fragilidades que ele tentara esconder sob a casca do sucesso. Mas ali não havia mais como se esconder atrás de um terno caro. O colapso de sua fachada era implacável. O celular ainda gravava. As notificações da rede social começaram a pipocar nos dispositivos de quem estava presente. São 28 milhões de visualizações, João. A informação saiu de uma boca, depois de outra. Era um eco interminável de um novo fenômeno, tão imprevisto quanto a própria cena. O mundo assistia à revelação do que havia sido um erro de cálculo, transformando-se em um golpe contra o elitismo. Assim que João deu as costas e se dirigiu à saída, sentiu o peso da cena se desvanecer nas sombras da agência. A realidade estava exposta e não havia mais como ocultar. Enquanto caminhava, a voz do repórter em sua mente ecoava: "O que você diria aos que te julgaram?" E ele se lembrou da sua fazenda, do chão que sentia sob suas botas, da consistentemente árdua simplicidade de seu cotidiano. A relação com a terra era mais preciosa que qualquer saldo bancário. "Terra suja e botas", murmurou para si mesmo em uma quase meditação. O olhar dos clientes se transformou agora numa mescla de respeito e curiosidade. O mesmo homem que fora tratado com desprezo começava a ganhar dimensão. A riqueza não estava somente em dinheiro, mas na dignidade de alguém que permanece fiel às suas raízes. Com cada passo em direção à saída, a aura da campanha contra o preconceito se intensificava. Ele não buscava vingança, mas a verdade. Quando o sol bateu em seu rosto ao sair, o calor foi um lembrete da vida que realmente importava. A terra da fazenda tinha uma história a contar, não só sobre João, mas sobre o valor que a sociedade muitas vezes ignora. Essa batalha por respeito e reconhecimento não terminaria ali. O eco do vídeo era apenas o prelúdio de uma mudança que começava a se desenhar com cada novo clique e compartilhamento. Enquanto isso,
Na sala, o gerente ainda se perdia em sua tormenta interna, cercado por sussurros, e ali, de pé, perante um espelho quebrado, a sua imagem refletia tudo o que ele realmente era. Homens e mulheres começaram a se afastar dele, e aquele brilho do ego que antes era evidente, agora se desvanecia. A semente da mudança estava plantada, enraizada em cada crítica proferida contra a superficialidade. E João sabia que, de alguma forma, as botas sujas estavam mais próximas de um legado do que qualquer montanha de ouro. Os ruídos de teclados e sussurros se transformaram em um sussurro coletivo de surpresa. As reações eram uma mistura de vergonha alheia e um tipo de adrenalina que eletrificava o ambiente. Joana, uma cliente que estava ao lado de João, piscou, aturdida. O brilho do monitor refletia seu rosto. O gerente, uma sombra desfeita, parecia um robô sem alma, incapaz de entender que sua arrogância não cabia mais na sala. Olhos se voltaram para ele, mas não havia mais respeito, apenas curiosidade ávida e uma pitada de gozo. João, por sua vez, não se importava com o alvoroço ao redor. Sentia que a cena se desenrolava como um filme. A vida simples que sempre viveu parecia se transformar diante dos seus olhos. O peso do dinheiro, do status, do poder, isso tudo o havia cercado de maneira tão invisível. Mas ali, exatamente ali, cercado por uma nuvem de incerteza e ansiedade, se sentia leve e consciente de que a importância real da vida não se media em números de conta bancária. O gerente, agora uma caricatura de si mesmo, tentava balbuciar alguma explicação, mas as palavras escapavam como água entre os dedos. Qual era o tom que deveria adotar? Ele sabia que não poderia desmerecer a situação. Os smartphones continuavam a captar cada instante. O burburinho crescia. João decidiu que era hora de se tornar não apenas um protagonista, mas um agente de mudança. Com um sorriso discreto, mas firme, ele girou-se para os presentes e falou, não alto, mas claro o suficiente para que cada um escutasse. A rocha que se quebra não é a que está no fundo do rio, mas a que se acha em sua superfície. Aqui o que se quebra é o preconceito, a presunção e a desmedida avaliação que fazemos uns dos outros. As palavras reverberavam pela sala, como se ele tivesse tocado uma corda vibrante na consciência coletiva. Os murmúrios se intensificaram. Uns concordavam, outros pareciam duvidar, mas era palpável a transformação da conversa. Longe do teclado, longe do terno, a mensagem de João ressoava mais forte que a imagem de um saldo milionário. Ele se via não apenas como um homem comum, mas como um símbolo da luta contra a superficialidade. E à medida que o vídeo ganhava vida nas timelines, no fundo, havia uma constatação clara. A verdadeira riqueza reside na autenticidade, nas conquistas silenciosas. O gerente, com seu ego furado, tornava-se uma lenda, não por mérito, mas pela falha uivante de sua prepotência. Não mais uma instituição, mas um aviso sobre o que acontece quando o preconceito encontra a realidade. Do lado de fora, João admirava o céu azul da fazenda. A paisagem não havia mudado, mas a percepção sobre ela girava. As botas sujas, que antes eram símbolo de uma vida marcada pela simplicidade, agora mostravam-se como um estandarte de vitória e resistência. Ele olhou para a câmera, mas um repórter estava presente, se perguntando como se sentia em meio a tudo aquilo, e a resposta se materializou. Ele não estava ali por fama ou por flashes da mídia. Ele estava ali porque acreditava que, de alguma forma, a simplicidade tinha seu valor. E que a hipocrisia poderia ser desmontada, contanto que houvesse coragem. As botas sujas, ele disse para a câmera, são o símbolo do trabalho duro e da honestidade. E isso, meus amigos, não se compra, se vive. O eco daquela frase se firmava nas mentes dos espectadores. E assim, em cada compartilhamento e em cada rolagem de feed, a mensagem prosseguia, à medida que a imagem do gerente se tornava um aviso contra a arrogância e a imagem de João, um modelo a seguir.
Na essência, a transformação estava clara. O simples fez o complexo desmoronar. A verdadeira grandeza começava ali, não no saldo da conta, mas na capacidade de ser autêntico em um mundo que valoriza a aparência. A tela ainda brilhava diante da agência, revelando a nova ordem dos acontecimentos. João, com suas botas cheias de barro, sentia uma espécie de estranheza no ar. A humilhação do gerente, agora visível, era um espetáculo aos olhos de quem até então o menosprezara. Ele não era apenas um fazendeiro em um banco de gente rica, ele era a prova viva de que o superficial não ditava a verdadeira riqueza. Os murmúrios aumentavam, como ondas que se sucedem em uma maré alta. João, entretanto, mantinha a postura calma. Não sabia se a egotrip do gerente o faria ser um vilão a caminho da sua desgraça ou o transformaria em uma figura da qual ele poderia rir mais tarde. Para muitos, a cena do saldo luminoso na tela seria uma dança do destino. Para ele, era apenas mais um capítulo em uma história que não encerrava ali. "Vamos lá", alguém sussurrou. "Ele vai ser demitido, certeza." A ideia começou a se alimentar. O gerente, de pé, imóvel, assistia à sua própria queda, quase como um espectador do próprio destino. Uma tempestade interna se formava em seus olhos, antes brilhantes de arrogância e agora escuros de desespero. Queria se defender, alegar má interpretação dos números, colocar a culpa na empresa que nem sabia que existia. Mas a verdade é que ele só via João. Aquele homem simples se tornara o centro do mundo naquele instante. E enquanto a reação ao redor começava a tomar corpo, João não hesitou em olhar para o homem que havia lhe apontado com dedo acusador. A tensão estava palpável. Os outros clientes observavam, fascinados, como se um gladiador estivesse prestes a travar uma batalha decisiva. Não pela força física, mas pela verdade. "Isso é o que acontece", ele começou, sua voz ecoando no salão. "Quando se julga alguém pela aparência." As palavras reverberaram. O gerente abriu a boca, mas nada saiu. O eco das vozes que mais cedo haviam zombado dele, agora o deixavam em uma solidão constrangedora. A maioria se inclinava para escutar, como se estivesse ouvindo um trompete em um campo de batalha. Ninguém ousou lhe perguntar como fez seu dinheiro, não. João continuou cada vez mais firme, como um maestro conduzindo uma orquestra de emoções. Porque a verdade é que você não vê o que realmente importa. Apenas os zeros na tela. O clima de vergonha e respeito era quase palpável no ar, enquanto ele se virava levemente para a tela, os números ainda reluzindo como uma notificação de uma vida cuidadosamente construída. Pé na lama, olho no horizonte. A gravação prosseguia, capturando o instante como uma fotografia de um momento que mudaria tudo. O gerente, que uma vez se julgou superior, agora desmoronava sob o peso da própria ignorância e preconceito. Com cada visualização que o vídeo recebia, ele deslizava mais fundo no poço da desgraça pública. Era um espetáculo e tanto, um lembrete da fragilidade humana diante de suas próprias concepções. O telefone da agência começou a tocar sem parar. Repórteres queriam saber de João, comentar sobre aquele momento histórico, mas ele tinha outras preocupações. O telefone da fazenda tocou. Do outro lado, a voz da esposa, tranquila, ecoava no fundo daquela confusão. "Você viu o que aconteceu?" A calma dela era como uma ancla em meio ao vendaval. João respondeu apenas com um "deixa que eu cuido", ciente de que a cultura da aparência exigia suas vítimas e agora aquele gerente era uma delas. Enquanto o mundo estava às voltas com o escândalo, João Mendes enfrentava seu próprio dilema. Ele não queria vingança, mas sim um entendimento mais profundo. Então virou-se novamente ao banco, percebendo que deveria encerrar aquela cena. "O que suja as botas?" ele finalizou, com uma voz que ressoava com a verdade de décadas. "Não é a terra, mas o olhar de quem as julga." E assim, naquele desapego à cobiça, na força da simplicidade, ele deixou a agência.
Não como um homem que apenas possuía milhões, mas como um símbolo do que significa ser autêntico em um mundo de máscaras e superficialidades. O eco das suas palavras seguiria reverberando enquanto o gerente, agora exato objeto de vergonha, processava o que restava de sua própria história distorcida. A transformação havia acontecido e a mensagem estava clara. O verdadeiro valor não se encontra em números, mas na essência do caráter. O clima na agência do banco, antes leve e despretensioso, agora estava carregado. Um burburinho de incredulidade pairava no ar. João Mendes, de pé e tranquilo, mantinha os olhos fixos no gerente, que demonstrava sinais de pânico. O que deveria ser uma rotina em questão de minutos se tornou uma assembleia de julgamento. O homem que havia sido tratado com desprezo agora estava ali, armando-se de uma serenidade desconcertante. A humilhação não era sua. Ela agora se aninhava nos ombros do gerente, um fardo pesado que ele nunca imaginou ter que carregar. Eu não entendo, balbuciou o gerente, tentando recuperar a compostura, o suor escorrendo pela testa como uma cascata indesejada. Ele recuou algumas passadas como se quisesse se esconder atrás do computador. Isso deve ser um erro no sistema, insistiu, em um tom que mais parecia uma súplica do que uma afirmação. João cruzou os braços. O peso do silêncio que se instalou era quase palpável. A indignação havia se transformado em uma espécie de embriaguez coletiva. Erro, você diz? Respondeu João, a voz firme. Erros são comuns, mas como você lidou com isso? Humilhando um homem por suas roupas em vez de respeitar quem ele é. Isso não se corrige. Naqueles momentos, a verdadeira essência do que estava acontecendo começava a revelar-se. A coragem de um homem simples confrontando um sistema repleto de preconceitos e aparências. As murmurações aumentaram. Olhares de reprovação se direcionavam ao gerente como se ele fosse o único culpado naquela sala iluminada. Alguns clientes se afastaram, como se quisessem dissociar-se de um ato que, agora, ganhava contornos de uma tragédia social. Você realmente achou que usar ternos caros e exibir relógios de luxo era a única forma de ser respeitado? Continuou João, a voz ecoando nas paredes como um trovão. O verdadeiro valor está na dignidade e no respeito. E isso, meu amigo, não se compra. Os rostos dos presentes se tornaram um mosaico de expressões. A vergonha dos que riram da situação inicial, a incredulidade dos que se sentiram enganados e a admiração pelos que vislumbravam a sabedoria oculta nas palavras de João. Cada um lutava com seus próprios demônios, refletindo sobre o que de fato valorizavam. Quando o gerente finalmente se afastou, a tela ainda brilhava com o absurdo número, um espetáculo de zeros que escandalizava os valores do mundo materialista. O celular ainda capturava tudo, documentando não apenas a queda do status do gerente, mas um momento que desafiava a lógica do consumo e da aparência. E enquanto a câmera gravava, João fez um gesto simples. Apontou para o chão, como se dissesse: é aqui que a verdadeira riqueza se encontra. E então, como se a vida tivesse começado a se movê-lo para longe daquele espetáculo, João virou-se e caminhou em direção à saída. As botas sujas deixavam marcas no piso polido do banco, um lembrete do que realmente importava. Cada passo era uma afirmação silenciosa. Ele não era um homem medido em contas e investimentos, mas em caráter e autenticidade. Em cada passo deixado para trás, ecoava uma verdade fundamental. Quem se importa com o que é visível? Enquanto a superficialidade cedia espaço ao respeito, aquele mero fazendeiro tornava-se mais do que um homem rico. Ele era um símbolo. Fora da agência, com o sol iluminando seu caminho, João respirou fundo. A simplicidade da vida o aguardava, junto com suas terras, sua rotina, suas botas gastas. Não precisava de validação de um ambiente que sempre priorizou aparências. O que tinha aprendido ali, naquele momento de tensão, era que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro,
mas no olhar confortável que se carrega consigo. E no final das contas, essa era a mais valiosa das lições que ele poderia ensinar. A tensão no ar era palpável, como fios elétricos prestes a estourar. All eyes fixados na tela, o silêncio foi quebrado por murmúrios inaudíveis e expressões boquiabertas. O gerente, antes tão confiante, agora parecia um artista que falhara em sua grande apresentação. João, com o semblante sereno, sentiu a energia vibrante da cena, refletindo não apenas a própria grandeza financeira, mas a fragilidade de quem baseia seu valor em posses e aparências. A realização de que o mundo poderia ser implacável quando se tratava de posicionamento social começou a se espalhar como fogo em campo seco. O vídeo que capturou aquele momento se tornou um fenômeno. Nas redes sociais, o bilionário de botas sujas era o tópico do dia. A história ressoava nas conversas de café, nas mesas de negócios e até mesmo nas reuniões de família. A ironia que rondava a vida de João agora era um grito de libertação, uma celebração da autenticidade diante da superficialidade. Das plataformas digitais, opiniões fervilhavam. O assédio ao gerente em questão era implacável, a derrota e o riso se entrelaçavam. Seria ele a nova figura de um aviso sobre preconceito? A pergunta pairava como uma névoa insidiosa. Lá fora, quando João cruzou a porta do banco, o aroma da terra molhada subia simultaneamente ao calor do sol da manhã. Ali, naquela fazenda que não exibia luxos, mas uma herança construída por gerações, estava a verdadeira riqueza. As botas sujas entregavam a história de um homem que, longe de ser um mero símbolo de opressão, era uma lenda em seu próprio direito. O riso espontâneo que lhe escapava trazia a promoção do humilde sobre o pomposo. Ele não queria ser lembrado como atropelador de egos, mas como uma prova viva de que a confiança em si mesmo não deve depender do status econômico, e sim dos valores que se carrega. Durante o trajeto de volta, pensou em como regras não escritas governavam a percepção humana. O que importa é como nos vestimos, como falamos, o que possuímos. Mas ele também sabia que essa percepção era um véu, que muitas vezes se desfaz ao ser tocado pela verdade. As conversas aumentaram na cidade. Nas praças, nas pequenas lojas, na igreja, o acontecimento reverberava. Alguns o viam agora como um herói, um libertador do povo subestimado. Outros como um simples fazendeiro que teve sorte em expor um erro alheio. E ele, João Mendes, não queria fama. Sua vida, aquela simples rotina de cultivar a terra e cuidar do alheio, tinha muito a oferecer. Ele olhou para as nuvens que lentamente se formavam no céu, quase sentindo a necessidade de seguir sua jornada em paz. Com cada passo que dava, reafirmava seu propósito. A simplicidade é poderosa. O poder que vem da autenticidade, que desafia preconceitos, que se ergue não com arrogância, mas com empatia. E assim, enquanto remexia na terra à sua frente, lágrimas fervilhavam em sua alegria contida. O que realmente importa é o legado que deixamos, não em cifras, mas em ações. O céu se escurecia, mas uma luz iluminava seu ser. O chamado era claro: viver genuinamente. E quem ousaria discordar disso?